Olá pessoal, vou fazer com vocês aqui o nosso primeiro exemplo e consiste no seguinte, olha só. Eu quero fazer a função derivada, eu quero encontrar a função derivada dessa função que está aqui, ó. X cubo menos 2x quadrado mais 3x, x quinta menos 2x quadrado mais 2. Agora veja só, gente, aqui eu tenho um polinômio, aqui eu tenho um polinômio, eu tenho um produto, estão vendo aqui, um produto de dois polinômios. Acontece que se eu fosse, eu não sei fazer derivada de um produto, eu só sei fazer derivada do polinômio. Um polinômio, se fosse esse daqui eu saberia, ou esse daqui, mas o produto dos dois eu não vou saber. Então o que que eu posso fazer? Eu posso multiplicar todo mundo, vai dar 3 vezes 3, 9, vai dar um polinômio de 9 termos, gigante aqui, e derivo todos eles, tudo bem. Mas e se esse polinômio já fosse de 5 e esse aqui fosse de 7 termos? Já daria aí 35 termos, quer dizer, uma coisa gigantesca. Convém fazer esse tipo de operação, multiplicar todo mundo? Talvez não seria mais interessante a gente tentar multiplicar, tentar fazer a derivada do produto? Esse é o trabalho que nós vamos desenvolver hoje aqui nesse exemplo. Nós vamos tentar desenvolver a derivada de um produto de funções. Estão vendo aqui? Ó, h de x é f de x vezes g de x. Então f é esse cara aqui, g é esse daqui, e eu quero fazer a derivada do produto dessas duas funções. Então, antes da gente resolver esse problema, a gente vai tentar desenvolver uma regra geral para derivar produto de funções, tá certo? Então vamos lá, vamos tentar deduzir a regra do produto. Pessoal, a nossa função h é f de x vezes g de x. Esse aqui é o meu f de x e esse aqui é o g de x, tá bom? Então vamos lá, o que nós precisamos? Queremos encontrar a galinha de x. Bom, sabemos que isso aqui, por definição, é o limite, quando ΔX tende para zero, de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Certo, gente? Se eu conseguir encontrar o valor desse limite aqui, eu tenho a derivada do produto, tá certo? Porque a h é um produto. Vamos lá. Isso aqui vai ser, gente, limite, quando ΔX tende para zero. H de x mais ΔX está aqui, gente. É f de x mais ΔX. Aonde tem x, entra x mais ΔX. G de x mais ΔX menos f de x, g de x. Tudo isso sobre ΔX. Bom, gente, olhando para isso aqui, eu não vejo muitas alternativas de como conseguir calcular essa derivada. Mas eu poderia... Vamos somar zero. Então, vamos somar zero. Quem é esse zero, né? A questão é quem é esse zero. Limite, quando ΔX tende para zero. Vocês lembram das propriedades que nós já fizemos. Somar zero não muda nada. ΔX, g de x mais ΔX, menos, eu vou trazer esse zero aqui para o meio que fica melhor. F de x mais ΔX, g de x, menos isso, mais isso, f de x, aqui é mais ΔX, g de x. Pessoal, notem que eu subtraí e somei o mesmo cara, tá um pouquinho ruim aqui, né? Mesmo cara, menos f de x, g de x, tudo isso sobre ΔX. Pessoal, tudo isso é igual. Agora vamos arrumar isso tudo aqui para que fique razoável. Olha só, gente, fica limite quando ΔX tende para zero. Pessoal, aqui ó, eu vou colocar f de x mais ΔX em evidência. Fica f de x mais ΔX em evidência. O que sobra? Sobra g de x mais ΔX menos g de x. Enxergaram aqui, ó?
Botei esse cara em evidência, sobrou esse menos esse. Pessoal, limite da soma dos limites, isso aqui sobre ΔX, e aqui mais o limite, quando ΔX tende para zero. Vou botar em evidência g de x aqui, ó, g de x. O que sobra? Sobra f de x mais ΔX menos f de x. Tudo isso sobre ΔX. Olha só, botei esse cara aqui, g de x em evidência, sobrou isso menos isso. Pessoal, olha só. Quem é o limite disso aqui? Quando ΔX tende para zero. O que é isso aqui? Limite de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. Quando ΔX vai para zero? Isso aqui, gente, vocês deveriam responder que é a derivada g' de x, o limite. E quando ΔX vai para zero, isso aqui é f de x. Tá certo? Veja que é um produto, né? Isso aqui vezes a derivada. Mais, mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é a g de x vezes o limite desse cara aqui. Note que a variação aqui é ΔX, né, gente? Então isso aqui, ó, pode até sair daqui se quiser, porque não tem ΔX aqui dentro, tá? Mas isso aqui, o limite disso é f' de x, tá certo? Conclusão, gente. A derivada da função h em relação a x, calculada no x, vai ser f de x g' de x mais f' de x g de x. Tudo bem, gente? Então, olha só. A derivada de um produto de duas funções é a primeira sem derivar vezes a segunda derivada mais a primeira derivada vezes a segunda sem derivar. Tá certo? Acabamos de mostrar aqui para vocês. Vejam se vocês entenderam isso. Se não entenderam, me mandem mensagens. Mas procurem entender como se faz para deduzir a derivada desse produto de funções. Entender essa lógica, tá certo, gente? Agora que a gente tem uma formulazinha, muitos de vocês gostam de fórmulas prontas, já temos uma formulazinha, podemos calcular a derivada desse produto aqui, que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, pessoal, atenção, eu vou colocar aqui para vocês, a formulazinha que eu acabei de deduzir, tá certo? Eu deduzi o seguinte, ó, vou botar aqui. Às vezes a gente faz o seguinte, ela é muito usada assim, ó, derivada de u de x vezes v de x, tá? Em relação a x, dx. Às vezes até esse dx desaparece, tá bom? Então, a derivada do produto u de x, v de x em relação a x vai ser u v' mais v u'. Tá certo? Derivada do segundo vezes o primeiro, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, tá certo? Agora a gente pode fazer a f' de x. Quem será essa f' de x? Ora, é só pegar aqui, gente, ó. Vou derivar o primeiro, que é 3x² menos 4x mais 3, vezes o segundo sem derivar, que é x na quinta menos 2x² mais 2, mais, agora o primeiro sem derivar, x² menos 2x² mais 3x, vezes o segundo derivado, 5x² menos 4x, derivada constante é zero. Ah, professor, agora tem que pegar e fazer toda a conta. Não, gente. Lembra que eu falei para vocês? Polinômio, quanto mais fatorado, para trabalhar, melhor, tá? Não se preocupem em fazer essa contarada dos infernos aqui, que é abrir todo mundo aqui, tá? Nós queremos trabalhar com a derivada. Então, se ela já está aqui desse jeito, deixa assim. Não vamos se preocupar em abrir isso, tá bom? Só quando eu pedir para qualquer eventualidade, aí vocês vão e abrem. Mas, por enquanto, para a gente trabalhar, deixa assim, tá bom? Então, pessoal, você já tem uma fórmula para derivar produto de funções. Eu fiz aqui um exemplo.
Tá ótimo. Vamos adiante para o exemplo 2. Pessoal, o exemplo 2 da aula 16, tá? E para completar então as nossas regras de derivação das operações, das mais elementares, nós já vimos a soma, vimos o produto no exemplo 1 e vamos terminar então essa parte vendo como se faz para derivar um quociente. Então observem, eu quero fazer a derivada disso que está aqui, ó, tá vendo? É uma divisão, né? Um quociente. Acontece que o que eu sei fazer é derivar um produto, que foi o que eu fiz na aula passada. Não sei fazer ainda o quociente. Então, o que fazer? Gente, defina a função h de x igual a f de x sobre g de x e vamos calcular a derivada h' de x. E como faremos isso? Bom, vamos lá. H' de x vai ser igual o limite, quando ΔX tende para zero, de f, h de x mais ΔX, menos h de x, tudo isso sobre ΔX, tá certo, gente? Isso é a derivada da função h. Se eu conseguir calcular esse limite, eu tenho a derivada da função h. Mas quem é h de x? Vamos lá. Limite, quando ΔX tende para zero, h de x é f de x sobre g de x. Então fica f de x mais ΔX sobre g de x mais ΔX menos f de x sobre g de x. Tudo isso, gente, sobre ΔX, que é esse cara aqui de baixo. Isso vai ser igual. Bom, vamos fazer aqui umas continhas aqui. Vai ficar assim, ó, limite quando ΔX tende para zero de f de x mais ΔX g de x, tirando o MMC, né, gente? Menos g de x mais ΔX, f de x, tudo isso sobre ΔX, g de x mais ΔX, g de x. Tá, gente? Olha aqui, ó. Esse é o MMC, esse cara vezes esse cara é o MMC. Divido por esse, multiplico aqui em cima. Divido por esse, multiplico aqui em cima. Tudo isso por esse vezes esse, tá, gente? Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Isso aqui vai ser igual ao limite quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX, g de x. Eu vou somar e subtrair zero de novo. Menos f de x, g de x. Note que eu fiz menos, então vou fazer mais para dar zero. F de x, g de x, tá? Ó, esse mais esse é zero. Menos g de x mais ΔX, f de x. Tudo isso, pessoal, sobre ΔX, que multiplica g de x mais ΔX vezes g de x. Muito bem. Pessoal, vamos arrumar isso aqui agora para ficar parecido com o que a gente quer. Isso vai ser igual ao limite, quando ΔX tende para zero. Então, olha só, vou colocar em evidência g de x aqui, ó, vai ficar g de x aqui em evidência. Vai sobrar f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Esse cara aqui, gente, está aqui, né? Tá? G de x mais ΔX vezes g de x. Aqui, pessoal, olha só. Eu vou colocar um menos em evidência. Esse menos vai ficar limite, né? Soma dos limites. Hein? ΔX tendendo a zero.
Note que eu tirei um menos, então esse cara aqui, eu vou botar f de x em evidência e vai sobrar. Esse menos está aqui na frente, então ele ficou g de x mais ΔX. E esse aqui ganhou um menos. Como eu botei f de x em evidência, sobrou um g de x aqui. Tá? Sobre ΔX, g de x mais ΔX, vezes g de x. Tá bom, gente? Agora vamos analisar o que a gente fez aqui, né? Deu uma arrumada, agora vamos analisar. Olhem só. O que nós temos aqui? Pessoal, limite quando ΔX tende para zero desse cara que eu vou marcar aqui, ó. O que é o limite quando ΔX tende para zero desse cara? Isso é f' de x, tá certo? E aqui, ó, limite quando ΔX tende para zero desse cara aqui, ó. Tirei o ΔX, tá vendo? Isso aqui é g' de x, tá certo? Note o seguinte, ó, esse cara vai para zero. Então isso aqui vai dar, ó, g de x, g de x. G de x ao quadrado, mesma coisa aqui, né? G de x ao quadrado. Note que isso é denominador comum, tá certo? Então, olha só, a derivada de um quociente do tipo f sobre g é gf' menos fg' sobre g quadrado. Enxergaram? Então, a nossa formulazinha fica assim, ó. A derivada de f sobre g em relação a x vai ser igual. Tá aqui, ó. f'g menos g' f sobre g ao quadrado, tá? Ó. F', derivada do primeiro, derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, tá? Ó. Derivada de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Tá bom, gente? Então temos aí mais uma formulazinha que é a fórmula da derivada do quociente. Tá bom? Então temos aí mais uma fórmula que é a fórmula da derivada do quociente. E agora podemos aplicá-la. Bom, pessoal, agora que nós já temos a nossa formulazinha, podemos aplicá-la. Vou colocar aqui de volta, ó. É U sobre V derivado, tá? Isso vai ser U'V menos V'U sobre V ao quadrado, né? Então, ó, derivado de cima vezes o de baixo, menos a derivada de baixo vezes o de cima, sobre de baixo ao quadrado, tá? Essa é a regra do quociente. Agora, vamos lá. Quem que é f' de x, gente? F' de x vai ser igual. É só seguir a regrinha que está aqui, ó. Deriva de cima. Lembrem-se de usar parênteses para tudo, né, gente? Não fiquem correndo o risco de cometerem um erro bobo porque não está usando parênteses. Parênteses. Derivada de cima, 3x² menos 4x mais 3. Pronto, derivou de cima. Vezes o de baixo sem derivar, x na quinta, menos 2x² mais 2. Menos o de cima, x ao cubo, menos 2x² mais 3x. Vezes a derivada do de baixo agora. 5x na quarta, menos 4x. Fecho. Tudo isso, gente, sobre x na quinta, menos 2x² mais 2 ao quadrado. Tá vendo, gente? Então, olha só, vamos repassar. Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Certo, gente? Ah, não vai fazer a conta? Não vai abrir? Não vai distribuir? Não, gente, já falei para vocês. Não há necessidade de ficar apanhando dessas contas, a menos que se peça. Do contrário, não vamos fazer contas desnecessariamente, tá, gente? Está derivado, é isso que eu preciso, agora é usar, tá bom?
Então você já tem a regra do produto, que foi o exemplo 1, e a regra do quociente, que foi o exemplo 2. Podemos agora derivar essas coisas, tá bom? Então vamos aos exercícios. Bom, pessoal, boa noite. Vamos para a nossa aula 18 e nessa aula vamos falar sobre derivadas de algumas funções elementares. Lá no começo do curso eu disse para vocês que funções nós estudaríamos nesse curso, né? Lembram lá? Então, o que eu vou falar agora é só como derivar essas funções, são funções elementares, e vamos ver como são as derivadas dessas funções, tá bom? E vamos começar pela mais simples delas, são as funções polinomiais, todo mundo sabe, são polinômios, né? E também já sabem como derivar, por isso eu botei aqui, não coloquei de maneira formal como se escreve, é simplesmente um exemplo que todos já sabem derivar isso, né? Como nós derivamos uma função polinomial? Por exemplo, esse polinômio que está aqui. Imagino que todo mundo já aprendeu, já guardou isso, porque é simples, né? É muito simples derivar um polinômio. Então, derivar esta função polinomial em relação a x vai virar décimo 3, multiplica, então fica 3x quadrado, menos, preserva o sinal, décimo 2, 4x, mais derivada de x é 1, derivada de constante é 0. Portanto, a derivada de um polinômio é isso que eu acabei de fazer aqui, é muito simples. Desce, subtrai, desce, multiplica, subtrai, tá? Então, tranquilinho, né? Imagino que todo mundo está craque em derivar polinômios. Essa é a derivada de polinômios. Vamos adiante. Funções racionais. Lembra o que são funções racionais? São funções de divisões de polinômios, p de x sobre q de x, né? E como eu derivo a divisão de dois polinômios, é simples também, né, gente? Aplico a regra da derivada do quociente. Derivo de cima vezes o de baixo, menos o de cima sem derivar, vezes derivado de baixo, sobre o de baixo ao quadrado, né? Então, deriva-se de maneira simples, aplicando a regra do quociente. Essa regra a gente viu nos exemplos passados aí, como se usa a regra do quociente, né? Não vou fazer exemplos, é só pegar isso aqui agora e aplicar aqui, né, gente? Se você tem uma divisão de polinômios, você deriva dessa forma, sem grandes problemas, tá bom? Bom, para a nossa próxima função, vamos para as funções trigonométricas. Vamos falar da derivada da função cosseno. Aqui sim a gente começa a brincar um pouco, porque temos o que falar aqui. Pessoal, o que eu quero? Eu quero calcular a derivada dessa função. Muito bem, mas como se calcula a derivada de uma função qualquer? A f' de x vai ser igual ao limite. Pessoal, derivada se calcula assim, com limite, não tem outra saída. Se você não tem regra pronta, quer deduzir uma regra, tem que calcular esse limite. Quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Assim se calcula a derivada. Nesse caso, nós temos a função cosseno. Limite, quando ΔX tende para zero, de f de x mais ΔX, cosseno de x mais ΔX, menos o cosseno de x sobre ΔX. Tá bom, gente? Vocês lembram lá do pré-vestibular o que é o cosseno da soma, né? Então, isso vai dar o limite, quando ΔX tende para zero, de cosseno da soma, cosseno x, cosseno ΔX, menos seno x, seno ΔX. Tá? Cosseno desse, menos seno desse, seno desse. Menos o cosseno de x. Tudo isso sobre ΔX. Isso é igual ao limite, quando ΔX tende para zero. Pessoal, vamos dar uma arrumada aqui, ó. Tá vendo esse cosseno de x aqui? Eu vou tirar em evidência, vai ficar cosseno de x, que multiplica cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX.
Foi esse. E aqui fica, gente, olha, menos o limite. Vou abrir limite para esse cara aqui, ó. O limite, quando ΔX tende para zero, de seno de x, seno de ΔX. Eu vou dar sobre ΔX, né, gente? Pessoal, eu vou provar isso depois, no futuro, eu vou provar para vocês esses limites aqui, usando uma ferramenta mais forte. Poderíamos provar aqui, mas é um trabalho muito suado e por enquanto não vamos fazer isso. Esse cara aqui, gente, eu vou provar para vocês que ele vai para zero, tá? Isso vai para zero. E esse cara aqui, ó, seno de ΔX sobre ΔX, vai para 1, tá? E tem um menos aqui na frente. Esse cara não depende de ΔX. Portanto, gente, esse limite vale menos o seno de x. Vou ficar devendo para vocês a demonstração de que isso vai para zero e de que isso vai para 1. Vou fazer isso um pouquinho mais na frente com algumas ferramentas um pouquinho mais fortes que nós vamos ter, tá? Guardem isso. Portanto, gente, se f de x é o cosseno de x, f' de x é igual a menos o seno de x. Tá bom, gente? Essa é a demonstração, guardem esses detalhezinhos aí que vai ser feito no futuro, tá bom? Pessoal, então, já temos a derivada do cosseno. Agora vamos atrás da derivada do seno. Então, pessoal, seguindo aqui, vamos para a função seno. f de x igual a seno de x. Como nós faríamos a derivada da função seno? Pessoal, como eu já disse antes, derivada você faz via um limite, tá? Então, vamos lá. O que eu quero fazer? Limite quando ΔX tende para zero. Já sabem que é f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Portanto, vamos lá. Seno de x mais ΔX menos seno de x sobre ΔX. Isso aqui é igual, gente, ó. Vamos aplicar aqui seno da soma. Limite, quando ΔX tende para zero, de seno de x cosseno ΔX mais seno ΔX cosseno x menos o seno x, tudo isso sobre ΔX. Tá, gente? Então vamos para cá, isso vai ficar igual, vamos arrumar isso aí. Vou botar em evidência esse cara com esse aqui, né? Então vai ficar limite, quando ΔX tende para zero, de seno de x em evidência, que é esse aqui, sobra cosseno ΔX menos 1 sobre ΔX, mais o limite, quando ΔX tende para zero, de seno ΔX cosseno x sobre ΔX. Pessoal, já falei para vocês, né, no exemplo anterior, esse limite aqui, ó, esse limite aqui vai para zero. Esse limite vai para zero. Esse limite aqui, ó, isso vai para 1. Portanto, esse limite, essa derivada vale cosseno de x. Notem que não tem sinal de negativo aqui. Ou seja, se f de x é seno de x, a sua derivada f' de x é igual a cosseno de x. Tudo bem, gente? Ou seja, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Tá certo? Vamos adiante para a próxima. Pessoal, está aqui função tangente, tá? Vou deixar aqui para não ter que apagar e arrumar, mas função tangente. Aqui está a função tangente, tá? f de x igual a tangente de x.
E pergunto a vocês como calcularíamos a derivada da tangente. Pessoal, a derivada da tangente, eu poderia aplicar o limite, fazer o cálculo via limite, chegar no valor da derivada da tangente. Porém, como eu tenho outras regras e sei o que é a tangente, já que eu sei que f de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, porque a tangente é seno sobre cosseno, eu não preciso calcular o limite dessa vez, porque eu sei como se deriva um quociente, né? Todo mundo lembra como se deriva um quociente? Então, nós sabemos como derivar um quociente. F' de x vai ser igual derivada do de cima, derivada do seno, cosseno de x, vezes o de baixo, cosseno de x, menos o de cima sem derivar, seno de x, vezes derivada do de baixo. A derivada do de baixo é menos o seno de x, porque a derivada do cosseno é menos seno. Isso tudo sobre o de baixo ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Pessoal, isso aqui notem que isso aqui é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui, pessoal, é secante ao quadrado de x, tá? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Está aqui demonstrado, tá, gente? E nesse caso eu não precisei utilizar o limite. Fiz direto pela regra que nós sabemos que é verdadeiro. Já provei isso lá atrás. Entenderam, gente? Então, para calcular essa derivada da tangente, eu usei a derivada do seno, a derivada do cosseno, que nós mostramos aqui, e obtivemos que a derivada da tangente é secante ao quadrado, tá bom? Vamos para as próximas funções. Então, pessoal, para a gente terminar essas derivadas das funções elementares aqui, vamos completar com a função exponencial, gente. A função exponencial é a função f de x igual a n a x. Essa é a melhor de todas. Vocês vão adorar a exponencial porque a derivada... Então, a função exponencial, gente, é a função mais simples para se derivar, porque a derivada de uma exponencial é ela mesma, tá, gente? Isso aqui vocês vão ver depois, a demonstração disso, lá em séries, vocês vão ver como fazer essa demonstração. A derivada de uma função exponencial é ela mesma. Então, é bem curioso, mas é bem legal também, porque vocês não têm trabalho para derivar a função exponencial. Já começa por aí algumas das grandes utilidades dessa função, certo, gente? Então, f de x igual a n a x, a derivada é ela mesma, muito tranquilo, né? E a sua inversa, a função logaritmo natural, é um pouquinho diferente, mas também não é difícil. A derivada da função logaritmo natural vai ser 1 sobre x, tá? Então, derivada da função ln de x é 1 sobre x. Tá certo, gente? Então, derivada da função exponencial, ela mesma. Derivada da função logaritmo natural, 1 sobre x. Muito tranquilo. Agora vamos fazer alguns exemplos dessas coisas todas para vocês treinarem, tá bem? Então, vamos aos exemplos. Pessoal, então, nossos exemplos, vamos fazer o seguinte, vamos calcular as derivadas das seguintes funções. Essas que estão aqui, certo? Então, queremos calcular essas derivadas. Vejam que eu já tenho aí várias operações envolvidas, produto, divisão, nós já sabemos, mais ou menos sabemos como proceder em cada caso, né? Solução. Então, f de x igual a cosseno ao quadrado de x. Bom, tem um quadrado aqui, nós não vamos nos desesperar por causa disso. É só fazer f de x igual a cosseno x, cosseno x. Pronto, né, gente? Quem é a derivada f' de x? É igual a derivada do primeiro, cosseno, o primeiro sem derivar, vezes derivada do segundo, menos seno x, mais o primeiro, derivada do primeiro, menos seno x, vezes o segundo, cosseno x. Ou seja, ó, não derivei o primeiro, derivei o segundo, derivei o primeiro, não derivei o segundo. Quem é a f' de x, então, vai ser menos 2 cosseno x, seno x, ou menos
seno de 2x. Existe uma identidade trigonométrica que é isso aqui, né, gente? Vocês deem uma olhada aí que vocês vão ver. Tá certo, gente? Então, tranquilo, né? Derivar cosseno ao quadrado fica fácil, vira seno de 2x. Tá bom? Vamos para a próxima. A próxima, temos aí a exponencial já junto. Então, 2. Então, pessoal, derivando a primeira aqui, derivando a 2, vai ficar f' de x igual, derivada da primeira, e na x, vezes a segunda, seno de x. Vejam que a derivada do exponencial é ele mesmo. Mais a primeira, e na x, vezes a derivada da segunda, derivada do seno, cosseno x. Isso aqui é igual, pessoal, a e elevado a x, seno x mais cosseno x. Tá bom, gente? Tranquilinho, né? Muito fácil. E a 3 agora. 3 tem um punhado de coisinha ali, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer ali. 3. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. 3. Então, f' de x, o que que é? Ah, isso aqui é um quociente. Então, a regra do quociente diz o seguinte: derive o de cima. Opa, mas o de cima é um produto, então deriva com a regra do produto primeiro. Derivado do cosseno, menos o seno de x vezes logaritmo natural. Deriva o primeiro, não deriva o segundo. Mais, não deriva o primeiro, que é cosseno x, e deriva o segundo. Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre x, certo? Fechei. Então, derivei o de cima, vezes o de baixo, que é a tangente de x, menos o de cima sem derivar, cosseno x, logaritmo natural de x, vezes derivada do de baixo. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Tudo isso, gente, tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, tangente de x ao quadrado. Certo, gente? Podemos arrumar alguma coisa aí? Vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Dá para fazer o seguinte, ó, f' de x igual. Tangente é seno sobre cosseno, então isso aqui pode ficar o seguinte, olha. Seno de x ao quadrado, melhor, seno de x sobre x, tá? Seno sobre cosseno, corta o cosseno, fica seno de x sobre x, menos seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, logaritmo natural de x, esse vezes esse. Aqui, pessoal, pronto, aqui já terminamos. Menos. Então, pessoal, aqui essa primeira parte terminamos. Aqui, olha, secante é 1 sobre cosseno. Então, aqui fica logaritmo natural de x sobre cosseno de x. Tá? Cortei um daqui com um daqui. Pessoal, tudo isso vezes 1 sobre a tangente ao quadrado de x, tá? Eu poderia entrar com essa tangente aqui para fazer mais alguma coisinha, cortar aqui alguma coisa, talvez, não dá para cortar muita coisa. Ou colocar esse logaritmo em evidência, também não dá. Então, tá bom, gente, já deixamos aí um pouquinho melhor, com a cara um pouquinho mais saudável, né? Tá bem? Então, fica esses exemplos aí para vocês. Eu vou deixar uma listinha amanhã cedo para vocês fazerem, me entregarem na próxima quarta-feira. Treine, comece a treinar. Essas são as funções que nós vamos trabalhar aí com derivadas daqui para frente, tá bem? Então tá, vejo vocês daqui a pouco nos exemplos.